Olá, saudações a todos, amigos e colegas do YouTube que acompanham alguns vídeos que eu faço eventualmente. Eu vou fazer esse vídeo a respeito de algumas dificuldades em geral que eu encontrei para ter esclarecimentos, especialmente no próprio YouTube. Vou fazer uma exposição para vocês dos documentos que vocês precisam arrolar, dos documentos que vocês precisam juntar em torno da sua pessoa para fazer o pedido de aquisição da compra de uma arma de fogo via Sinarme, ou seja, via Polícia Federal, né? E não confunda com o Sigma, que é o outro serviço de registro de armas de fogo militar oferecido pelo Exército para CACs, para cidadãos especiais, né? Porque no Brasil existe isso, alguns cidadãos são mais especiais que os outros, né? Então esse é o outro serviço. Então, obviamente, como a gente vive num país muito desenvolvido, como nós vivemos num país onde tudo funciona muito bem, onde os serviços são prestados com muita eficiência, nós precisamos de dois sistemas para registrar uma coisa simples, uma coisa do cotidiano da vida das pessoas, que é uma arma de fogo, né? Então eu senti a dificuldade. As pessoas oferecem muito no YouTube o serviço de despachante. Eu não tenho isso, eu não faço isso, eu não presto esse tipo de serviço. Não tem nada errado em oferecer o serviço de despachante e não tem nada errado em, se você sentir muitas dificuldades em torno de fazer essa aquisição, você procurar o serviço de despachante. Mas honestamente, com todo o respeito, é tão simples aglutinar esses documentos que, se você não consegue fazer isso, bom, enfim, você tem mais problemas para resolver antes de, inclusive, querer comprar uma arma de fogo. Mas, enfim, é um direito seu, né? É um direito seu ter uma arma de fogo, é um direito seu comprar uma arma de fogo. A documentação que você vai precisar aglutinar é relativamente simples. A documentação que você precisa levar até a Polícia Federal, ela é relativamente simples. E por isso que eu vou fazer esse vídeo, para tentar expor essa documentação, mostrar como isso tudo funciona e dizer que não tem nenhum mistério mesmo, né? Enfim, é disso que se trata. Requisitos elementares: você tem que ter mais de 25 anos. Nós vivemos sobre o absurdo de um estatuto de desarmamento aí que impõe condições curiosas, condições excêntricas. Você tem que ter idoneidade civil e criminal. São as condições elementares. A partir disso, você mesmo pode aglutinar os documentos e fazer o pedido da sua arma de fogo de calibre permitido junto à Polícia Federal. Eu fiz aqui uma exposição. Os principais documentos eu dividi em 3 grupos: documentos de identificação, documentos de idoneidade e documentos de aptidão. Os documentos de identificação são documentos que lhe identificam e identificam também, através de pequenas declarações, a arma que você pretende comprar. Os documentos de idoneidade é um conjunto de certidões negativas. Eu vou mostrar como obter isso pela internet, de forma rápida e fácil. E os documentos de aptidão são 2 tipos fundamentais: documento de aptidão técnica e documento de aptidão psicológica, sendo que o documento de aptidão psicológica tem uma normativa da Polícia Federal dizendo que ele tem que ser buscado antes do documento de aptidão técnica, tá? Uma bobagem apenas para dificultar, apenas para, se cair na mão de um delegado que quer lhe negar o pedido, lhe negar por causa disso. É um pequeno detalhe, mas se você fizer nessa ordem, com toda certeza você não vai encontrar problema. O cidadão comum, né? Porque tem cidadãos que não são comuns, né? O cidadão comum, ele pode ter no Brasil 2 armas de porte, 2 armas curtas, revólver ou pistola, 2 armas de caça de alma raiada, carabinas, rifles, 2 armas de caça de alma lisa, escopetas, espingardas, e por aí vai, tá? Tem também esse limite aqui para pedidos de compra via Polícia Federal. É um absurdo jurídico, um absurdo que só serve para dificultar a vida daquele que quer ter uma arma
para a sua defesa, para a defesa da sua residência, da sua propriedade, da sua família, de forma honesta, né? De forma a ter registro disso, pagar impostos a respeito disso, e por aí vai. Tá? Então, vou expor os 3 níveis de documentação aqui que vocês vão precisar arrolar. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no linkzinho que eu vou deixar disponibilizado na caixa de identificação do vídeo e fazerem o requerimento do Sinarme. É esse documento aqui. É o primeiro documento de identificação de vocês. Ali há um grupo de informações a seu respeito, né? E também, no fim, a respeito da arma que você pretende comprar. No caso aqui, eu coloquei quem eu sou, quando eu nasci, quem são os meus pais, quando eu nasci, onde eu moro, é um documento importante de identificação, daqui a pouco eu falo mais a respeito disso, onde eu trabalho, né? E depois os dados da arma. Como eu não tenho ainda onde eu vou comprar essa arma, eu não preciso saber em que loja eu vou comprar, tá? Eu não tenho ainda a nota fiscal dela, eu deixo isso em branco. É simples assim. Eu apenas escrevi ali, Imbel MD2 em calibre 380 ACP, que é um calibre permitido. Fabricação brasileira, capacidade tantos tiros, a alma dela é raiada, por aí vai. Você precisa saber que arma você vai comprar. Tá? Isso é um outro problema. Tá? Um outro vídeo talvez, inclusive vocês encontram vídeos a respeito disso no YouTube, vocês podem encontrar a solução desse problema. Aqui já está carimbado pela servidora que recebeu o meu pedido aqui na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre tem um serviço super simples, super discreto, super rápido. Você vai ali, pega uma senha, porque tem mais algumas pessoas esperando, e daí um pouco ela está lá para receber todos esses documentos seus. Como chegou a minha autorização de compra depois de feito o pedido? Via e-mail, tá? Em outros lugares pode ser diferente. Em alguns lugares sai na hora, em alguns lugares o serviço é menos eficiente, eles te mandam voltar na semana que vem e por aí vai. Segundo documento de identificação, cópia do seu documento de identidade. Eu não vou mostrar muito aqui para não expor o número dos meus documentos, óbvio. Você precisa de uma cópia do seu documento de identidade. Cópia do seu CPF. Também, tá? Também cópia do seu CPF. Se tirar a cópia da carteira do motorista, já aparecem os 2 números. Eu fiz desse jeito didático, inclusive, para poder mostrar. Documento importante que é a comprovação de residência. Eu entrei na internet, tirei uma segunda via da minha conta de luz, que está em meu nome. Se tiver em nome da sua esposa, do seu esposo, você precisa ali também pegar uma declaraçãozinha, né? Vivo com essa pessoa e por aí vai. Se tiver em nome de terceiro, mas serve conta de luz, serve conta de telefone. É muito difícil você não ter algum comprovante de residência, né? Uma coisa básica do cotidiano da vida. Tá? Atestado de que você tem um trabalho naquele lugar que você citou. Atestamos para os devidos fins que Everton Miguel Pulmaciel trabalha nessa instituição de ensino, lecionando para o curso tal. Data, pedir para o meu chefe lá assinar. Acabou. Você vai precisar disso aqui. Esses são os documentos de identificação, tanto seus quanto da arma que você vai querer adquirir junto à Polícia Federal. Agora eu vou passar por a lista de documentos de idoneidade. Algumas coisas dentro dessa lista são absurdos jurídicos, são completos descalabres, que só servem para dificultar o acesso do cidadão brasileiro que quer ter uma arma honesta, tá? Que quer ter uma arma registrada em casa. O vagabundo não precisa de nada disso aqui. O vagabundo não tem idoneidade, vagabundo é bandido, ele não vai precisar disso aqui, tá? A primeira coisa que você vai tirar dali é esse absurdo jurídico aqui, que é a declaração de efetiva necessidade. A Polícia Federal não oferece no site um modelo de declaração. Então você deve fazer, pode fazer inclusive a próprio punho. Tá? Eu escrevi o seguinte na minha declaração:
Eu, Everton fulano de tal, brasileiro, professor, casado, número de identidade tal, CPF número tal, residente em tal endereço em Porto Alegre, declaro para os devidos fins que necessito de uma arma de fogo curta, de calibre permitido, para minha segurança preventiva, defesa pessoal, familiar e residencial patrimonial, tendo em vista os termos autorizados pela legislação vigente para aquisição de uma arma de fogo. Você vai escrever a mesma coisa? Não, não escreva a mesma coisa. Escreva ali algo que identifique a sua necessidade de comprar uma arma de fogo. Então, esses dias eu estava ajudando uma senhora aqui, que inclusive é minha vizinha aqui, ela e a irmã mais velha dela dentro de uma residência relativamente grande, relativamente um policiamento afastado, especialmente policiamento preventivo. Então, eu usei esses elementos para embasar a declaração de efetiva necessidade dela, tá? Isso aqui é burocracia, isso aqui só serve para o delegado não receber e lhe negar o pedido, tá? Então você faça aí da forma como bem entender, tá? A sua declaração de efetiva necessidade. É um absurdo jurídico, um descalabre. Você deveria poder escrever ali, olha, eu quero uma arma de fogo porque eu tenho direito a ter uma arma de fogo. Pronto, e acabou. Só que como há essa característica descritivista e também eles querem prescrever normas em torno da sua vida, eles lhe cobram um absurdo desse. Então é um absurdo que não é meramente descritivo, ele é descritivo e prescritivo. Declaração de idoneidade. Essa aqui, no site da Polícia Federal, que eu vou colocar ali o link, há o modelo dela. Eu simplesmente coloquei naquele mesmíssimo modelo da Polícia Federal, eu coloquei o meu nome e o número da minha documentação. Declaração de idoneidade, ela busca basicamente ter essa citação no final, e você vai assinar isso. Por fim, declaro estar ciente que cometerei crime caso retire a arma do seu local de guarda informado sem a prévia autorização da Polícia Federal. Comprometo-me em guardá-la com zelo e registrar a ocorrência policial, comunicar à Polícia Federal em caso de perda, furto, roubo ou de outras formas de extravio do referido equipamento, assim que tome ciência do ocorrido. Tá? Tu está se comprometendo que essa tua arma não vai ser uma arma de porte, né? Vai ser uma arma de defesa residencial. Então está aqui a declaração de idoneidade, tem um modelinho no site da Polícia Federal. Agora, nós ainda estamos falando dos documentos de idoneidade. Agora nós vamos para a lista exigida aqui para o meu estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, das certidões de que você não cometeu crime, não está respondendo processo, de que você não está respondendo processo civil e criminal, por aí vai. Primeira certidão que foi disponibilizada é a certidão para fins gerais, civis e criminais do Poder Judiciário Federal, que no caso aqui do Rio Grande do Sul e alguns estados do Sul, se não me engano, Paraná e Santa Catarina, é o TRF4. No site do TRF4, colocando ali meus dados, eu imprimi esse documento. Ele vem com código de barras para identificação. Então, se o delegado ou o funcionário da Polícia Federal que for fazer alguma investigação a respeito da minha vida quiser saber de onde eu tirei esse documento, se ele tem validade, está aqui, tem QR Code, tem código de barra, tá tudo aqui. Não tem como falsificar isso aqui, por mais que você tire pela internet. Tá? O objetivo central desse tipo de documento é mais ou menos conter a ideia de que nada consta contra você junto à Justiça Federal, no caso desse documento aqui. Depois, alvará de folha corrida, expedido pelo Poder Judiciário aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul. Também tirei na internet. É simples, é fácil. Também vem como um link que é o código de controle do documento. É simples, é fácil, é barbada. O objetivo desse documento aqui, assim como da Justiça Federal, é dizer que nada consta contra mim. Eu não estou respondendo processo no Poder Judiciário aqui do meu estado. Certidão de ação criminal da Justiça Militar da União. Tem um site da Justiça Militar da União. O Brasil é excêntrico, né? O Brasil é um país muito excêntrico. Então nós temos aqui Justiça Militar, né? E lá eles me certificam através desse documento também, que eu tirei no site, nada consta contra Everton Miguel fulano de tal, número do documento tal e por aí vai. Também tem certidão de controle. E aqui diz, a certidão é válida por 90 dias. Barbada.
Aí expirou 90 dias, vai lá e pega outra. Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tem Justiça Militar, então eles me pedem para tirar isso aqui. Também é o mesmíssimo caso. Tem uma autenticação digital e diz: certifique dou fé. Verifiquei nada constar nos registros de distribuição de ação criminal nos quadros autorais, condenação em trânsito julgado ou pena ativa contra a seguinte pessoa interessada, fulano de tal. No caso sou eu. Certidão gratuita no âmbito nacional, válida por 90 dias. Tá? Todos os documentos tirados na internet, tem lista ali de onde tirar esses documentos, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Por último, mas não menos importante, a Justiça Eleitoral. No Brasil também tem isso. Você entra no site da Justiça Eleitoral, naquele link ali, e tira uma certidão. Verificou se não constar registro de condenação criminal eleitoral transitada e julgada para o eleitor abaixo qualificado. E vai meu nome. Acabou. Esses são os documentos que você precisa arrolar no âmbito da sua idoneidade. Feito isso, arrolado esses documentos, você vai entrar no site da Polícia Federal e lá tem um link, eu vou deixar o link aqui também, para você tirar uma guia de recolhimento da União. Uma guia de recolhimento da União. Por essa guia eu paguei R$ 88, que é o preço do serviço do Sinarme. Ali no site da Polícia Federal existe, selecione opções abaixo quando você vai montar a sua guia. A guia para a maioria de nós, seres mortais, é pessoas e entidades brasileiras. Então ali vai gerar uma guia. Você vai colocar seus dados, número dos seus documentos, que tipo de serviço você quer, no caso é registro de arma de fogo, né? Para o caso da aquisição se chama registro de arma de fogo, e feito isso não tem o que fazer mais, tá? Você paga esse documento aqui e também não vai ter muito problema em pagar isso aqui. Eu paguei pela internet, paguei no celular, foi barbada. Tenho conta no Banco do Brasil, simplesão. Ali, quando você gera a sua guia de recolhimento da União, você também informa a unidade da Polícia Federal na qual você vai fazer o seu pedido. No caso aqui, em Porto Alegre, na Superintendência da Polícia Federal. E esse serviço ele é espalhado não só pelas superintendências, mas também por vezes em unidades menores. Tá? Então você deve dar atenção para isso no momento que for pagar a sua guia. Aqui atrás está o comprovante de pagamento da guia que eu imprimi e levei lá na Polícia Federal. Agora, findados os documentos assim, que mostram quem você é, que você não machucou ninguém, que você não está respondendo o processo, que você é uma pessoa idônea, que você não é vagabundo, que você trabalha, que você tem emprego, tem lugar, tem residência fixa e por aí vai. Existem os dois documentos que são os documentos de aptidão. São os documentos mais caros que você vai precisar arrolar. Aptidão, primeiro, psicológica, busque esse documento. Em segundo lugar, aptidão técnica. O meu documento de aptidão psicológica foi feito com um psicólogo credenciado no site da Polícia Federal. Então tem lá uma lista de psicólogos credenciados. Você tem que procurar um deles. Psicólogo credenciado pela Polícia Federal me deu o atestado de aptidão. Me deu não, né? Fez a avaliação comigo. Fiquei lá 1 hora preenchendo pauzinhos retos e pauzinhos inclinados. Na vertical e na horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Respondi vários questionários e no final ele, motivo da avaliação, registro, renovação de arma de fogo, aquisição de arma de fogo. Ele marcou o xizinho ali. Não marcou o xizinho de porte, porque não é isso que me interessa nesse momento. E registrou, apto. Simplesmente isso. Ele me deu várias cópias desse documento aqui, que inclusive tem validade de 1 ano. Hoje, nas normativas de hoje. Tá? Tem validade de 1 ano. Então, se eu quiser, inclusive, fazer outros pedidos com esse mesmo documento de aptidão aqui, estando dentro daquela regra da Polícia Federal, eu posso fazer outros pedidos. Me custou a avaliação psicológica aqui em Porto Alegre, nós estamos hoje no dia 12 de julho, me custou R$200. Não é barato, mas também não é um absurdo e caro, é o serviço que ele tem para oferecer.
Existem outros, tu podes procurar alguém mais longe da tua casa e por aí vai. Outro documento de aptidão que você vai precisar conseguir. Esse precisa ser conseguido com um instrutor de tiro, de armamento de tiro, credenciado pela Polícia Federal. Tá? Ele também vai fazer um teste com você, teste de tiro e teste, no meu caso teve também um pequeno testezinho teórico. Inclusive ali tem nota da prova teórica e nota da prova de tiro. Então ele informa ali que pistola que eu usei, ele informa ali o calibre da arma que eu usei. Tem uma declaraçãozinha em que tu declara não ter feito esse teste nos últimos 30 dias, porque se tu és reprovado nesse teste, tu tens que esperar 30 dias para fazer um novo exame. E a conclusão dele, depois da nota da prova teórica e da pontuação no alvo de silhueta, é apto. Então, teste de aptidão, apto. Tá? Os dois testes de aptidão. Psicológico, procure primeiro o psicólogo. Existe uma normativa da Polícia Federal, que é a normativa 23 do ano de 2005, que diz que o teste psicológico deve ser feito antes do teste de aptidão técnica. Se você fizer o contrário disso, vai dar errado. Se algum delegado, se algum funcionário quiser lhe negar com base nisso, é possível que aconteça, né? Você vai pegar aí alguém desarmamentista, você vai pegar um cara que não está muito bom da cara lá, que não, o que esse cara quer? Comprar arma de fogo, ele é meu vizinho, eu não gosto dele, eu sei que ele é um cara muito chato, vou negar para ele um direito, né? Então, tente respeitar essas normas, tente respeitar esse material que você vai ter facilidade em não encontrar esse tipo de empecilho. Um dia depois, ou 24 horas depois, chegou no meu e-mail autorização de compra de armamento, número tal, /2018, Sinarme, RS, Departamento de Polícia Federal, chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, com base na Instrução Normativa 23 de 2005, que é essa que eu havia citado agora há pouco, dispositivo de lei número tal de 2003, a lei é a 10.826, o absurdo do Estatuto do Desarmamento, decreto número tal do ano de 2004, do ano subsequente, autoriza fulano de tal, portador do CPF tal, que adquira uma arma de fogo com as seguintes características: marca Imbel, calibre 380. Então aqui o Estado brasileiro, esse Estado que muito nos protege, que muito resolve problemas pra gente, me deu a autorização. Essa autorização aqui eu recebi por e-mail, tá? E mandei ela, inclusive, já para a loja de armas para fazer, encomendar a minha arma de fogo, tá? A arma de fogo que eu escolhi aqui, dessa marca, um modelo tal, que eu escolhi lá, tá? A autorização, tem observações ali embaixo que estão dizendo o seguinte: a autorização para a compra não autoriza a retirada da arma na loja, que só ocorrerá com a emissão do registro da arma. Por hora, deverá ser fornecida a nota fiscal requerente para fins de emissão de registro. Então, vem a nota fiscal e eu ainda tenho que fazer o registro. Entendeu? Para transitar da loja à residência é necessário guia de trânsito. O Estado está lhe informando que você não tem porta de arma e você precisa de uma guia de trânsito para ir lá na loja retirar a arma. Vai precisar vir aqui no site e emitir uma guia de trânsito com base no registro da sua arma, com o número dela já registrado. É um absurdo jurídico? É um absurdo jurídico, é um negócio de mentecapto, mas é para fazer uma distinção entre porte e trânsito do armamento. Referida autorização para a compra tem validade de 60 dias a partir da data de expedição. Então eu já fiz ontem o pedido de compra, nota fiscal chega antes da arma, Imbel demora no Brasil, a gente sabe disso, Taurus também demora, pelo preço que cobram deviam ter tudo a pronta entrega. O Brasil é um país bizarro, o Brasil é um país excêntrico, o Brasil é um país que funciona com base no monopólio dessas indústrias, né? Ninguém entra no mercado brasileiro, nós não somos um país de matriz liberal, nós não somos um país sério no que diz respeito a respeitar o direito das pessoas,
Nós somos um país com características comunitaristas, nós somos um país que prima pela ideia de que o todo é maior do que a soma das partes necessariamente. Então é isso aí que você tem que arrolar, tá? Você consegue fazer isso aqui sem nenhum despachante, você consegue fazer isso em um dia sentado aí na sua casa, com exceção então dos testes de aptidão, tanto psicológica quanto técnica, que você vai precisar procurar um psicólogo credenciado, um instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Fechou o pastel? Não sou especialista em nada, só quero tentar ajudar as pessoas que enfrentam às vezes as mesmas dificuldades burocráticas que eu, ou com outros produtos que eventualmente a gente queira comprar e tal. Vocês vão ver aí que tem tanto vídeo sobre arma de fogo no meu canal, quanto vídeo sobre faca, carabina. Não sou especialista em nada disso, apenas gosto, compro algumas coisas, vejo que as pessoas têm dificuldade de encontrar informação na internet e mostro o que eu adquiri através da minha experiência, tudo experiência pessoal mesmo, tá? Eu me despeço aqui, espero que esse checklist tenha sido útil para você. O vídeo ficou mais longo do que costuma ser. Saudações a todos, até o próximo vídeo.